E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou pontuar aqui com vocês um problema que me tem sido relatado na forma de reclamações dos alunos adultos quando eles fazem aula em turmas heterogêneas e muitos se queixam que o professor acaba dando mais atenção aos alunos mais avançados e eles mais iniciantes ficam preteridos, né? Eles se queixam muito. Não me lembro de ter tido um relato de algum aluno que abandonou as aulas, mas ficam chateados, né? Se ressentem muito disso. Então eu queria pontuar um pouquinho esse problema. Bem, da aula de natação, entre outras coisas, é administrar prioridades. Daí o nome desse vídeo, né? Administrando as prioridades. É claro que a gente procura que em toda turma de aprendizado de natação, adulto, criança, o ideal é que você desenvolva com a melhor eficácia possível. Né? O aprendizado tem que ser o mais eficiente possível. Então, quando a gente estrutura turmas, define os horários, quantos professores vai ter nesse horário, se a utilização da piscina vai ser na longitudinal ou na transversal. Quando você define esse perfil todo, a ideia é você criar turmas que sejam o mais eficientes possível e, é claro, no caso de academias do gênero, turmas que sejam comercialmente viáveis. Você vai ter que alocar um funcionário, acender luz, pôr piscina para funcionar, então... E aí você precisa de ter gente que pague isso, os alunos, então tem que haver demanda por esse horário, essa coisa toda. O assunto é complexo, mas eu não vou entrar nisso agora, é assunto para outro vídeo. Mas então é claro que o ideal é que a turma seja homogênea, né? Evidente. Quanto mais homogênea uma turma for, no caso aqui de adultos, melhor. Então você abre uma turma com 5, 6 alunos, todo mundo bem iniciante, bem no comecinho, ok, porque você vai dar sempre atenção para eles, você vai estar dentro da piscina, você vai estar dando mais ou menos as mesmas atividades. Um pode até ajudar o outro, fazer dupla, você pode até criar algumas alternativas, mas você vai estar dando a mesma atividade para todos. Se é uma turma intermediária que já tem habilidades básicas, só não tem os nados, a mesma coisa, você vai estar dando as mesmas aulas, às vezes dentro d'água, às vezes fora d'água, ou se é uma turma adiantada já, todo mundo já nada, ótimo. Quer dizer, a turma homogênea é o melhor dos mundos, óbvio, ok. Só que nem sempre isso é viável, né? Turmas heterogêneas, desde que não sejam muito grandes, e aí eu estou falando até 6, 7 alunos, são viáveis também para um professor só. E aí a estratégia mais preconizada, e que eu também acho boa, é a subdivisão em grupos, você divide em grupos. Uma turma que tenha 6 alunos, 3 mais iniciantezinhos e 3 um pouco mais adiantados, você consegue trabalhar dessa forma. Ah, vai dar 2 aulas em uma? Vai dar 2 aulas em uma. Então, 6, 7 alunos, você consegue dar atividades para uma turma, mesmo que ela seja heterogênea. Claro, a heterogeneidade não pode ser muito grande, você não vai colocar atletas junto com iniciantes medrosos. Não dá, né? Mas assim, havendo alguma heterogeneidade, desde que a turma não seja grande, você faz a subdivisão em grupos, ok. Agora, terceira situação, e é aí que eu queria chegar, é o seguinte, você está sozinho e a turma é heterogênea e não é pequena não, tem 8 alunos, 8, 9, 10 alunos. Como é que você faz? Bem, gente... diferentemente do que eu tenho ouvido aqui do pessoal que me escreve, a prioridade tem que ser dada para os alunos iniciantes. Para os alunos iniciantes. Os alunos avançados, eles vão ficar chateados, eles vão reclamar com você, podem até eventualmente encaminhar uma reclamação para a coordenação, para a direção, o que é bom, que às vezes nós, professores que estamos lá no chão de fábrica, tomando reclamação na orelha, às vezes os nossos superiores não dão muita bola, né? Mas quando o aluno reclama na caixinha de sugestões ou diretamente reclama, aí o coordenador e o diretor, o proprietário da academia costuma tomar providências
Tem mais possibilidade de tomar providências quando acontece uma coisa dessa. Ok. Mas quando você está, até que se resolva isso, até que os alunos resolvam fazer essa reclamação e até que essas reclamações surtam o efeito que a gente espera, você tem que dar atenção para os alunos mais iniciantes. Você tem que ficar mais do lado da piscina deles, ficar mais com eles e fazer uma observação um pouco mais à distância dos outros. Você pode, inclusive, falar isso explicitamente. Eu já tive oportunidade de fazer isso. Falei, olha, eu preciso dar mais atenção a eles. E, as razões são várias. Eu vou colocar 3 aqui. A primeira coisa é que os alunos iniciantes precisam equacionar problemas psicológicos e emocionais que os mais adiantados já superaram. Eles têm esse handicap. Os alunos iniciantes, eles têm esse peso, essa dificuldade adicional, que eles vão superar com o tempo. Vão ficar como os outros, não vão ter medo e tal. Talvez não nadar como os outros, mas vão ter superado ou equacionado, né, esses medos, problema de autoestima, insegurança, essa coisa toda. Mas, por enquanto, você tem que dar mais atenção a eles. Eles precisam mais disso. Mesmo que o adulto, por timidez ou constrangimento, não fale nada, você sabe que ele precisa mais de você. Então você tem que dar mais atenção, né? A segunda razão é que se você descuidar dos alunos iniciantes e acontecer um escorregão, acontecer uma bebida de água, acontecer uma situação de pânico, o aluno sem querer se desviou e foi para a parte da piscina onde ele não consegue pôr o pé no chão, o aluno se assusta, você precisa entrar na água, é muito chato isso, né? É muito chato. Então, quando você mantém uma proximidade maior com esses alunos iniciantes, você evita que esses problemas aconteçam, que isso vai ser chato para você, né? Para sua vaidade profissional, para sua carreira, chato para academia, todo mundo vai sair falando, vai sair comentando, a gente tem que pensar nisso. E os outros alunos nunca vai acontecer isso, vai acontecer talvez um acidente, um trombar com o outro na raia, talvez alguma coisa do gênero, mas os alunos mais adiantados, eles se viram mais, eles não têm mais esse tipo de coisa, você não corre esse risco com os alunos mais iniciantes do que corre lá. E a terceira coisa é que esses alunos iniciantes, se você der uma atenção, um capricho, der um pouquinho mais de atenção para eles do que dá para os outros, a experiência mostra que rapidamente eles vão passar, talvez não cheguem a ficar como os outros muito rápido, mas eles vão passar para um patamar intermediário onde eles já não precisam tanto da sua atenção e aí você pode dar depois uma atenção equidistante. No início, quando começa a turma, começa aqueles alunos que têm muito medo, chegaram agora e tal, fica um pouquinho mais com eles e deixa os mais adiantados nadar. Porque daqui a um pouco eles vão continuar sendo mais iniciantes que os outros, mas não vão demandar tanto a sua atenção, não vão correr tanto risco, não vão precisar tanto de você. E aí você consegue dar uma equilibrada. Se você fica mais com os alunos adiantados, como são os relatos que eu tenho aqui, o que vai acontecer é que esses alunos vão ficar nessa fase muito insegura e muito, vamos dizer assim, arriscada por mais tempo. Então não é lógico isso. Eu acho que não é lógico. Então até que surta efeito e a academia consiga equacionar de uma outra forma, qual é o equacionamento? Se você está lá dando aula para uma turma heterogênea, a turma cresce muito. A academia precisa pôr um outro professor naquele horário. E às vezes nem é uma coisa complicada, viu, gente? Às vezes é um professor que essa aula é 7 horas da manhã, o outro professor entra às 8, não precisa nem contratar um novo professor. Pede para aquele professor chegar 1 hora mais cedo, uma aula mais cedo e aumenta um pouquinho a carga horária dele. Ele vai achar bom e você vai ter uma ajuda, vocês vão estar em 2. 8, 9, 10 alunos em 2. Ah, outra aula. Um vai ficar com os mais iniciantes, outro com os mais adiantados. Então, ou a academia faz isso, ou se não tem quem chegue mais cedo alguma coisa, abrir um horário alternativo. Se essa turma que você está dando aula é de segunda, quarta e sexta, abre uma turma igual na terça e na quinta. Né? Aí já vai ter gente que... Tem gente que não pode por razões de agenda, mas sempre vai ter um outro aluno que vai poder passar para terça e quinta e desafogar.
Então, é mais ou menos isso. Eu queria hoje abordar esse assunto, quer dizer, esse equacionamento, essa administração de prioridades é uma coisa que a gente faz sempre, é uma coisa que a gente está sempre fazendo, né? E é importante que o professor tenha esses parâmetros e que as suas escolhas sejam racionais e sejam criteriosas. Esses critérios que eu coloquei aqui são 3 critérios, mas eu poderia elencar até mais. Mas é por isso que eu queria abordar. Eu acho incrível o aluno reclamar que na turma heterogênea o professor fica com os mais adiantados. A rigor, são os que menos precisam dele. Tá bom? Por hoje era isso só, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Se vocês não estão inscritos no meu canal, se inscrevam, por favor. Divulguem o meu canal, peçam para os seus colegas que também me escutam se inscrever. Você já se inscreveu lá no canal Paulo Bonacello Natação? Inscreve lá, pô. Se inscreva lá para a gente continuar crescendo. Quanto mais a gente crescer, interajam aqui. Quanto maiores nós formos e quanto mais interações vocês fizerem, mandem aqui as suas dúvidas, vocês já passaram por essa experiência, relatem as suas experiências, como é que foi, como é que aconteceu, como é que o professor agiu com vocês. Quanto mais interação, mais o algoritmo aqui do YouTube favorece a divulgação dos nossos vídeos, e isso é sempre muito bom. E continue mandando aqui as suas sugestões, as suas reclamações, como essa aqui, né, as suas dicas, porque aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!